Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol estava se pondo lentamente atrás dos arranha-céus de Baltimore, tingindo o céu com tons alaranjados. Na multidão apressada que voltava para casa, um homem caminhava com passos medidos, carregando uma sacola de lona surrada na mão. Este homem estava Marcus Johnson, 42 anos, corpo enorme, mas ereto, olhar escuro e calmo como aço. À primeira vista, ele parecia um cidadão comum, calça jeans escura, jaqueta de couro, cabelo curto, barba um pouco grisalha. Nada traía seu passado. Mas por trás daquele comportamento tranquilo, escondia-se uma vida marcada por rigor, sangue e disciplina. Marcus era um ex-fuzileiro naval. 12 anos de serviço, missões em território inimigo sobre as quais não podia falar, cicatrizes que nenhuma medalha jamais havia verdadeiramente honrado. Após sua carreira militar, ele escolhera o silêncio em vez dos holofotes, a paz em vez da glória. Estabeleceu-se em um pequeno bairro, ocasionalmente ajudando os jovens a saírem das ruas com as artes marciais que dominava com perfeição. Mas naquele dia, Marcus não estava na sala de treinamento nem em um dojo. Ele havia acabado de sacar suas economias, uma quantia substancial destinada a cobrir os cuidados médicos de sua mãe doente. Cada nota naquela sacola representava um sacrifício, uma luta, uma vitória contra a pobreza e a injustiça. Mal sabia ele que antes do anoitecer, aquela mesma bolsa atrairia a ganância dos homens que deveriam proteger a lei. Ele ainda não sabia que sua compostura seria testada, que seu passado como soldado emergeria das sombras. Porque às vezes a guerra não se encontra num campo de batalha distante. Às vezes, ela se esconde nas próprias ruas da cidade que chamamos de lar. E Marcus estava prestes a descobrir. O som de buzinas, conversas interrompidas, passos apressados na calçada. A cidade vibrava como no fim de cada dia. Marcus caminhava à frente, com a bolsa apertada contra o peito. Através da lona, ele sentia o peso das notas, como uma responsabilidade mais pesada do que qualquer arma que já carregara. Ele só tinha um pensamento em mente: voltar para casa rapidamente, colocar o dinheiro na mesa e tranquilizar a mãe, cuja saúde frágil o preocupava constantemente. Ela sempre fora seu pilar de força, aquela que o apoiara quando ele estava do outro lado do mundo, imerso no horror do combate. Ao atravessar uma rua mais tranquila, duas figuras uniformizadas emergiram das sombras. 2 policiais de aparência indiferente, mas com aquele olhar predatório que Marcus aprenderá a reconhecer à primeira vista. O primeiro, alto, magro, com um maxilar anguloso, exibia um sorriso que pressagiava mal. O segundo, mais atarracado, mascava chiclete ruidosamente, com os olhos fixos na bolsa de Marcus. Boa noite, senhor, verificação de rotina, disse o mais alto enquanto se aproximava. Marcus parou de repente. Seus instintos de soldado entraram em ação imediatamente. Seus sentidos analisaram a situação. O beco estava deserto, os postes de luz mal iluminados, nenhuma câmera visível por perto. Tudo parecia calculado. Algum problema, policial? Ele perguntou com uma voz calma, mas firme. Só para conferir, respondeu o outro homem, dando de ombros. Sabe, tem muito roubo por aqui. Mostre o que você está carregando. Os olhos dele se fixaram na sacola. Marcos sentiu a tensão aumentar, mas manteve a compostura. Estes são meus pertences pessoais, respondeu ele. Tenho meus documentos, se quiser vê-los. Mas não era isso que eles queriam. Antes que ele pudesse reagir, o policial atarracado arrancou a bolsa de suas mãos. Marcus estremeceu, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar, mas se conteve. Usar a força contra policiais, mesmo corruptos, era como abrir a porta para um inferno judicial. O mais alto abriu a sacola e fingiu ficar surpreso ao descobrir os maços de notas. Ora, disse ele com um sorriso predatório. Parece que você está carregando uma bela grana. Isso não parece muito legal. É meu dinheiro, respondeu Marcus, cerrando os punhos. Acabei de sacar do banco. A gengiva estalava entre os dentes do outro. Nesse caso, você não se importará que guardemos isso como evidência até maiores esclarecimentos. Marcus sentiu uma onda de raiva queimar o peito. Tudo dentro dele gritava para agir, para quebrar as correntes invisíveis daquela injustiça. Mas ele se forçou a respirar. Seu treinamento militar não se baseava apenas em força, mas também em autocontrole. Os transeuntes que haviam parado observavam a cena, oscilando entre a indiferença e a preocupação. Ninguém ousou intervir. Os 2 policiais sabiam que tinham o campo livre. Um deles se aproximou de Marcus, tirou um par de algemas e sussurrou ironicamente. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas ninguém vai acreditar em você de qualquer maneira.
Naquela noite, em um beco escuro, Marcus Johnson percebeu que sua paz havia acabado, e que a guerra tinha acabado de começar de novo. As algemas se fecharam nos pulsos de Marcus com um estrondo metálico e agudo que ecoou pelo beco como um tapa. Os transeuntes que estavam apressados segundos antes, pararam para observar a cena. Alguns discretamente sacaram seus celulares, hesitantes em filmar. O policial atarracado puxou o braço de Marcus com força, como se tivesse acabado de prender um criminoso perigoso. A bolsa de dinheiro, agora em suas mãos, desapareceu na traseira da viatura, estacionada a uma curta distância. Você foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro e roubo, anunciou o mais alto com um sorriso sarcástico, alto o suficiente para os espectadores ouvirem. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Os olhares se tornaram pesados, alguns cheios de pena, outros tingidos de suspeita. Para eles a imagem era clara, um homem negro algemado, cercado por 2 policiais confiantes em sua autoridade. A presunção de inocência estava desaparecendo, substituída pelo peso esmagador do preconceito. Marcus cerrou os dentes. Cada fibra do seu corpo o incitava a revidar, a quebrar aquelas algemas como se fossem arame farpado, a derrubar aqueles 2 homens corruptos em menos de 10 segundos. Ele tinha habilidade. Seu treinamento, seus reflexos, sua disciplina. Tudo estava intacto. Mas ele se lembrou de uma frase que seu sargento lhe repetira no Afeganistão. O verdadeiro guerreiro sempre escolhe seu campo de batalha. E esta noite, Johnson, esse campo de batalha não é seu. Então ele permaneceu calmo. Mas seus olhos brilharam. Os policiais o empurraram bruscamente em direção à viatura. Um jovem na multidão ousou perguntar: "Mas por que você está prendendo ele? Ele não fez nada." O policial atarracado parou de repente, olhou feio para o menino e rosnou: "Preocupe-se, garoto. Ele é um ladrão, só mais um." O silêncio se instalou pesado e gélido. Marcus respirou fundo. A humilhação pública queimava em seu peito muito mais do que as algemas. Ser tratado como um criminoso diante de sua própria comunidade era uma ferida invisível, mas profunda. Enquanto o conduziam para dentro do carro, ele lançou um último olhar à multidão. Seus olhos diziam tudo: lembre-se deste momento. Não é o fim, é apenas o começo. As portas bateram e o veículo deu partida. No brilho das luzes azuis e vermelhas piscantes, Marcus Johnson, um ex-fuzileiro naval condecorado, era agora um prisioneiro. E ninguém sabia ainda que esses policiais tinham acabado de abrir uma caixa de Pandora. A viatura seguia em alta velocidade, com suas luzes piscantes pintando os muros da cidade com reflexos azuis e vermelhos. Marcus, sentado no banco de trás, com os pulsos machucados pelas algemas, olhava para o vazio. Lá fora, os transeuntes passavam como sombras. Lá dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo rangido metálico da gaiola que o separava dos 2 policiais. Ele poderia ter gritado, poderia ter protestado, mas qual seria o sentido? Sua voz teria se perdido no barulho da cidade e nas risadas daqueles 2 homens. Então Marcus fechou os olhos. E imediatamente as imagens do passado retornaram. A areia quente sob suas botas. O céu escaldante do deserto. As rajadas de balas zunindo acima. Seus irmãos de armas correndo ao lado dele, cada um ciente de que cada segundo poderia ser o último. Ele se viu novamente aos 25 anos, capacete aparafusado, arma em punho, o coração batendo forte, mas disciplinado. A voz grave de seu capitão ainda ecoava em sua memória. "Johnson, você não foi treinado para matar. Você foi treinado para sobreviver, para proteger. Nunca se esqueça disso." Foi essa frase que o manteve vivo, tanto nas ruas devastadas de Fallujah quanto nas selvas úmidas da América do Sul. Ele também se lembrava do combate corpo a corpo, quando balas não eram mais uma opção. Suas mãos, seu corpo, sua respiração, tudo era uma arma. Artes marciais, Krav Maga, jiu-jitsu militar, ele havia sido forjado como um instrumento de precisão. Mas aquela lembrança no carro da polícia não era de orgulho, era de dor. Porque depois de sobreviver ao inimigo, ele se viu humilhado, algemado, por aqueles que um dia vestiram o mesmo uniforme que ele, aqueles que juraram proteger os inocentes. Seus olhos se abriram lentamente. O reflexo de seu rosto apareceu no vidro. Suas feições cansadas, suas rugas profundas diziam apenas uma verdade: o campo de batalha nunca o abandonara de verdade. A voz do policial alto e magro o tirou de seus pensamentos. "Então, amigo, como é estar do lado errado da lei?" Um sorriso cruel surgiu em seus lábios, mas Marcus não respondeu. Ele simplesmente a encarou através do espelho retrovisor. Um olhar frio e impenetrável, o de um homem que já vira a morte de frente, e que nunca tivera medo dela.
Um leve arrepio percorreu o policial, apesar de tudo. Sem saber por que ele desviou o olhar. Marcos, porém, permaneceu em silêncio. Mas bem no fundo, uma verdade irrompeu com a força de uma explosão. Você acha que me quebrou? Você ainda não sabe quem eu sou. A batida da pesada porta de metal ecoou pelo corredor como uma frase. Marcos foi empurrado para uma cela apertada, com paredes rachadas e cheiro de umidade e desinfetante barato. As luzes fluorescentes bruxuleantes lançavam uma luz fraca que tornava o lugar ainda mais sinistro. Ele se levantou, finalmente removendo as algemas, e examinou a sala. Lá dentro, 3 outros homens já aguardavam, cada um sentado em um banco de cimento preso à parede. Eles ergueram os olhos quando ele entrou, encarando-o em silêncio. O primeiro era um jovem latino, de no máximo 20 anos, com o rosto e o olho inchados. O segundo, um homem negro mais velho, usava um terno amarrotado e os óculos tortos. O terceiro, um morador de rua branco com o rosto afundado, observava Marcos com uma mistura de curiosidade e cansaço. Marcos sentou-se, com as costas retas e as mãos entrelaçadas. Não precisava falar, sua mera postura já inspirava certa autoridade. No entanto, o silêncio foi quebrado pelo jovem latino. Eles pegaram você também? Ele perguntou com a voz rouca. Marcos virou a cabeça em sua direção. O que você está falando? O jovem deu um sorriso amargo. Os 2 policiais, o alto e o que masca chiclete o tempo todo, me prenderam ontem à noite. Encontraram $50 comigo, disseram que era tráfico de provas. Resultado, uma noite aqui e provavelmente acusações forjadas. O homem de terno falou com a voz trêmula, mas clara. No meu caso foi há 3 dias. Tenho uma pequena oficina de conserto de celulares. Eles vieram, supostamente para uma inspeção. Levaram meu dinheiro do dia, quase $600. Quando protestei, me levaram embora. Ele ajustou os óculos com dedos trêmulos. Eles fazem isso o tempo todo. E ninguém os impede. O morador de rua bufou, uma risada amarga e cansada. Bem-vindo ao clube, Marine. Marcos levantou uma sobrancelha. Como você sabe quem eu sou? Seu olhar, respondeu o morador de rua. Eu também servi na marinha. Sempre se reconhece um veterano. E eu também reconheço a raiva que você está contendo. Marcos permaneceu em silêncio. Mas seus punhos se cerraram, apesar de tudo. Agora ele entendia a magnitude do problema. Não se tratava apenas de um abuso isolado. Aqueles policiais haviam transformado seus distintivos em uma ferramenta de extorsão, destruindo vidas impunemente. O jovem latino se inclinou para a frente. Então, o que você vai fazer, soldado? Todos os olhares se voltaram para Marcos. Seu rosto permaneceu impassível, mas, bem no fundo, algo havia acabado de se acender. Uma faísca que ele vinha tentando apagar há anos. Ele levantou lentamente a cabeça e disse com uma voz profunda. Vou fazer o que sempre fiz, lutar, mas desta vez será por todos nós. O silêncio voltou a reinar na cela. Mas não era mais um silêncio de resignação. Era o que precede uma tempestade. A noite caíra na delegacia. O silêncio reinava na cela, quebrado apenas pelos roncos leves do morador de rua e pela respiração ofegante do jovem latino que finalmente adormecera, exausto. O homem de terno permanecia imóvel, sentado em um canto, como se estivesse em oração silenciosa. Marcos, por sua vez, não conseguia dormir. Sentava-se com as costas pressionadas contra a parede fria, os olhos abertos na penumbra. Seus pensamentos giravam violentamente, como uma tempestade prestes a desabar. Tudo o que ele suportou na vida, guerra, fome, medo, a perda de companheiros, forjou uma mentalidade de aço. Mas o que ele estava vivenciando naquela noite tinha um sabor diferente. Era uma injustiça que vinha de dentro, daqueles que vestiam um uniforme não para servir, mas para destruir. E isso Marcos não conseguia aceitar. Pensou em sua mãe doente esperando por ele em casa. Pensou no dinheiro que deveria ter coberto seus cuidados, agora nas mãos daqueles policiais corruptos. Uma raiva surda e ardente cresceu dentro dele. Mas essa raiva não se traduziu em agitação. Pelo contrário, quanto mais sua raiva aumentava, mais fria e metódica sua mente se tornava. Ele se lembrou do que seus instrutores repetiam. Um soldado perde a batalha quando age movido pela raiva. Mas quando transforma essa raiva em estratégia, ele se torna invencível. Marcos respirou fundo, fechou os olhos por um instante e visualizou cada detalhe. Os turnos dos guardas, o tilintar das chaves a cada entrada, o ranger da porta de metal, a posição das câmeras que avistara ao entrar. Cada observação ficou registrada em sua mente como um mapa tático. Ele não era mais o prisioneiro. Ele estava se tornando fuzileiro naval novamente. Naquele momento ele tomou sua decisão. Não ficaria parado, impotente.
Não esperaria que um advogado corrupto ou um juiz indiferente decidisse seu destino. Não, ele estava saindo. E ia por fim a essa farsa. Ele abriu os olhos e encarou a escuridão. Seu maxilar se apertou. Seu corpo, apesar dos anos, ainda vibrava com a disciplina e a força de outrora. O velho de terno, que não havia pregado os olhos, encarou-o em silêncio. Sussurrou baixinho, como se tivesse adivinhado o que se passava na mente de Marcos. Você vai fazer alguma coisa, não é? Marcos não respondeu de imediato. Então, em voz baixa e profunda, ele simplesmente disse: sim. Naquele momento, o destino mudou. No dia seguinte, esta cela não seria mais um lugar de humilhação. Seria o ponto de partida de uma revolta silenciosa. O letreiro fluorescente crepitante acima da cela era a única fonte de luz. À meia-noite acabará de bater em algum lugar da delegacia, e o local parecia adormecido. O corredor estava silencioso, exceto pelos passos firmes de um guarda fazendo sua ronda. Marcos permaneceu sentado contra a parede com os olhos fechados, respirando lentamente. Mas sua mente estava alerta. Cada ruído, cada vibração do chão, cada tilintar de uma chave estava gravado em sua mente como a batida de um tambor de guerra. Chegou o momento. O policial de plantão, um gigante bocejando de tédio, passou pela cela. Suas chaves pendiam do cinto, fazendo um barulho metálico. Marcos abriu os olhos, analisou sua trajetória, seu ritmo, a posição de sua arma. Tudo era calculado. O policial parou em frente ao portão, lançando um olhar distraído. Então, rapazes, vocês estão dormindo? Ele zombou. Ninguém respondeu. Os outros presos fingiram dormir. Apenas Marcos o encarou. E você, o durão, disse o policial, apontando para ele. Não faça essa cara, amanhã você terá um juiz para bancar o herói. Marcos endireitou-se lentamente, aproximando-se das grades. Sua sombra enorme surgiu na penumbra. Chegue mais perto, ele disse em voz baixa e firme. O policial caiu na gargalhada. O quê? Você quer me assustar? Ele se aproximou em desafio. Erro fatal. Em uma fração de segundo, Marcos agarrou seu pulso através das grades e puxou com força sobre-humana. O policial bateu de frente na grade, com a testa batendo no metal. Antes que pudesse gritar, Marcos já o havia desarmado com um movimento brusco, arrancando o cacetete de seu cinto. O colosso cambaleou, grogue, e Marcos desferiu um golpe certeiro em sua têmpora. O homem desabou no chão, inconsciente. As chaves tilintaram ao deslizarem para o chão. Os outros presos se sentaram abruptamente com os olhos arregalados. O jovem latino sussurrou boquiaberto. Merda! Marcos inseriu a chave na fechadura e abriu a cela. O rangido ecoou pelo corredor deserto. Ele fez um sinal para os outros. Sair. Mas eles vão atirar em nós, hesitou o homem de terno. Marcos lhe fixa. Não se você ficar atrás de mim. Ele avançou, com passos silenciosos, o corpo tenso como uma arma viva. Cada gesto era controlado, cada movimento preciso. Ele não era mais um prisioneiro. Havia se tornado o que sempre fora, um soldado de elite. Atravessaram o corredor, seus passos abafados pelo chão empoeirado. A cada esquina, Marcos aguçava os ouvidos, antecipando sons. Sua respiração era lenta, seu olhar aguçado. Quando um segundo guarda apareceu na esquina, Marcos reagiu como uma sombra. 2 passos rápidos, um agarrão no ombro, um golpe no plexo solar e, em seguida, um estrangulamento silencioso. O guarda desabou sem fazer barulho. O jovem latino olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Você não é humano, cara. Marcos não respondeu. Seus olhos, duros como aço, estavam fixos na saída. A delegacia ainda dormia. Mas logo o silêncio da noite seria quebrado. E Marcos Johnson estava pronto para qualquer coisa. A saída da delegacia ficava a poucos metros de distância. Marcos se movia com a precisão de um predador, com os sentidos em alerta máximo, escoltando os outros 3 detentos que o seguiam como sombras. Mas ele sabia que não seria tão simples. Os homens que ele procurava, aqueles que o haviam humilhado e roubado, ainda estavam à solta. O destino cuidou disso. Virando para um corredor mais largo, ele os avistou. Os 2 policiais corruptos. Um alto com um queixo anguloso e o outro atarracado, mascando seu eterno chiclete. Conversavam perto de uma escrivaninha com a bolsa de Marcos sobre a mesa entreaberta, revelando os maços de notas cuidadosamente alinhados. A visão daquele dinheiro roubado de sua mãe doente fez o sangue de Marcos ferver. Seus dedos apertaram o bastão que ainda segurava. Seu coração acelerou, mas sua respiração permaneceu calma e disciplinada. Ora, sussurrou o homem alto, notando sua silhueta emergindo das sombras. Aí está o nosso herói. O homem atarracado riu baixinho, cuspindo o chiclete no chão.
Parece que você se perdeu, fuzileiro naval. Marcos avançou com passos pesados e silenciosos. Atrás dele, os outros presos congelaram, atordoados. Eles entenderam que estavam testemunhando um momento que iria além de um simples acerto de contas. Esse dinheiro, sussurrou Marcos, sua voz grave ecoando no corredor. Devolva. Agora. O homem alto caiu na gargalhada. Você acha que ainda está num campo de batalha? Aqui nós fazemos a lei. Marcos inclinou a cabeça levemente, seu olhar penetrante. Então é hora de alguém lhe lembrar qual é a verdadeira lei. O homem atarracado puxou seu bastão e o estalou na palma da mão. Ah, confie em mim, nós vamos te lembrar do seu lugar. Eles se lançaram quase simultaneamente. Mas Marcos não era um homem comum. Moveu-se com uma velocidade estonteante, esquivando-se do primeiro golpe como uma sombra, golpeando com um movimento circular preciso que lançou o homem atarracado contra a parede. O ar escapou de seus pulmões com um gemido abafado. O homem alto tentou agarrar Marcos, mas este se virou, agarrou-o pelo pulso e com um movimento rápido derrubou-o no chão. A técnica foi perfeita, uma mistura de jiu-jitsu militar e força bruta. O policial caiu, sua arma deslizando pelo piso. Vocês não são homens da lei, vocês são parasitas, Marcos rosnou, sua voz ecoando como um trovão. O homem atarracado e atordoado tentou se levantar, mas Marcos lhe desferiu um chute certeiro no torso, fazendo-o rolar contra uma mesa. O outro se debateu no chão, mas Marcos colocou o joelho em seu peito e o incapacitou com uma chave de braço dolorosa. Os presos ficaram boquiabertos. O jovem latino sussurrou. Não é um homem. É uma arma. Quando o silêncio finalmente se instalou, os dois policiais estavam caídos no chão, ofegantes, incapazes de se levantar. Marcos lentamente pegou sua bolsa, agarrou-a e se levantou. Seus olhos brilharam. Ele não tinha apenas recuperado o dinheiro. Ele tinha acabado de mostrar a esses homens o que era a verdadeira justiça. Mas isso era só o começo. Lá fora, outra luta o aguardava, a da verdade. A noite cobria o armazém abandonado como um véu escuro. O chão de concreto refletia as luzes de neon bruxuleantes, criando sombras estáveis que pareciam dançar ao ritmo do vento. Marcos agachava-se nas sombras, com os músculos tensos, observando cada movimento dos policiais corruptos. Sua bolsa, abarrotada de notas falsas e spivari, aguardava pacientemente sobre um palete empoeirado. Os policiais chegaram confiantes, rindo entre si como se fossem os donos do mundo. O homem alto e atarracado, acompanhado por outros dois colegas, aproximou-se da mala, cochichando planos para os próximos assaltos. Cada palavra, cada gargalhada era captada pelos microfones e câmeras escondidos conectados a Daniel, ao jornalista e ao promotor, que monitoravam a cena ao vivo. Vamos ganhar uma boa quantia esta noite, murmurou o homem atarracado, remexendo na bolsa. E aquele fuzileiro naval. Ele não entendeu que estamos jogando em uma liga diferente, zombou o alto. Marcos respirou fundo, concentrado. Então, em uma fração de segundo, emergiu das sombras. Seus passos eram silenciosos, mas sua presença imponente fez os policiais pararem de andar. Parece que a festa acabou, senhores, disse ele friamente. O homem atarracado instintivamente estendeu a mão para pegar seu bastão, mas Marcos saltou para a frente, desarmou-o com um gesto preciso e o derrubou no chão. O homem alto tentou atacá-lo por trás, mas Marcos girou e usou uma chave de braço impecável que o fez desabar com um grito abafado. Os outros dois oficiais sacaram suas armas de fogo, mas Marcos, antecipando cada movimento graças ao seu treinamento militar, escondeu-se atrás de uma velha caixa de metal. Balas assobiavam ao seu redor, mas ele não entrou em pânico. Cada respiração era calculada, cada movimento estratégico. Com um salto, ele incapacitou o primeiro com um chute giratório, e em seguida, derrubou o segundo com uma série de golpes magistrais de jiu-jitsu. Os policiais ficaram caídos no chão, ofegantes e derrotados, enquanto Marcos recuperava a bolsa e se certificava de que os insetos permanecessem ativos. O silêncio voltou a reinar. A cena filmada ao vivo, agora mostrava os rostos desses homens corruptos, confessando seus crimes e humilhações. Marcos ajoelhou-se, pegou um maço de notas falsas e jogou-o no chão, olhando para os policiais com uma mistura de raiva e calma absoluta. Você pensou que poderia tirar vantagem de qualquer um, mas não sabia que estava enfrentando alguém que nunca se deixa abater. Lá fora, a primeira luz do amanhecer começava a raiar. Naquele momento, Marcos soube que o mundo estava prestes a ver a verdade. Os policiais corruptos tinham acabado de perder a máscara e o vídeo, já compartilhado por Daniel, se espalhava como fogo nas redes sociais. Não era mais apenas uma vitória pessoal. Foi uma revelação para toda a cidade.
O tribunal estava lotado. Repórteres, cinegrafistas e cidadãos curiosos se aglomeraram assim que as portas se abriram. O rosto de Marcos, calmo, mas determinado, apareceu em todas as telas da sala. Cada passo que ele dava ecoava como um sinal. Não se tratava mais de mais um ex-fuzileiro naval. Era um homem trazendo a verdade ao público e à justiça. Os 2 policiais corruptos, desta vez algemados e escoltados por oficiais honestos, estavam pálidos e tensos. Os murmúrios da multidão ressaltavam o forte contraste entre a humilhação que haviam infligido e a dignidade de Marcos. O juiz entrou, impondo silêncio com uma simples batida de martelo. Iniciamos o caso Johnson contra os policiais. A advogada de Marcos, uma mulher negra carismática chamada Angela Carter, falou com confiança. Meritíssimo, provaremos que esses policiais abusaram de seu poder, roubaram dinheiro de um cidadão honesto e tentaram desacreditá-lo por meio de seu comportamento racista e corrupto. As provas são irrefutáveis. Ela apontou para a tela atrás de si. O vídeo do depósito filmado ao vivo por Marcos e Daniel apareceu. Os policiais foram claramente identificados, suas confissões involuntárias e ações brutais capturadas de todos os ângulos. A plateia prendeu a respiração. Murmúrios se transformaram em suspiros. A prova era inegável. O procurador-geral, também presente, acrescentou: essas imagens demonstram um grave e reiterado abuso de poder. Buscaremos uma sentença exemplar para garantir que a justiça seja feita e a confiança pública na polícia seja restaurada. Os policiais, tentando se justificar, gaguejavam desculpas fracas e incoerentes. Marcos sentou-se calmamente, observando cada gesto, cada movimento. Sua formação militar e treinamento tático o ensinaram a analisar humanos sob pressão. Ele não sentia ódio nem medo, apenas uma fria determinação de ver a justiça feita. As testemunhas, incluindo o jovem latino, o homem de terno e o morador de rua, foram chamadas a depor. Cada uma delas relatou corajosamente a injustiça sofrida, fortalecendo o caso de Marcos. Todos na sala sentiram a gravidade da situação. Finalmente o juiz se levantou para dar seu veredito. Após analisar as provas e os depoimentos, este tribunal considera os réus culpados de roubo, abuso de poder e violação de direitos civis. As sentenças serão severas, como um lembrete de que ninguém está acima da lei. Seguiu-se um silêncio respeitoso. Então, com um murmúrio quase inaudível, a sala irrompeu em aplausos. Marcos levantou-se lentamente, o rosto marcado, mas sereno. Justiça fora feita. Este julgamento não foi apenas uma vitória pessoal. Tornou-se um símbolo. Um lembrete de que coragem, disciplina e perseverança podem triunfar, mesmo diante da corrupção mais arraigada. E para Marcos Johnson, não foi o fim. Era o início de uma nova luta, proteger sua comunidade e garantir que ninguém mais passasse pelo que ele havia passado. Poucas semanas após o julgamento, a cidade parecia respirar um ar mais leve. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais falavam sobre Marcos Johnson, o ex-fuzileiro naval que se tornará um símbolo de justiça e coragem. Mas Marcos não buscava fama ou honra. Ele se reencontrou com a mãe, que a recebeu com um sorriso significativo. Os ingressos roubados foram devolvidos e, com eles, um pouco da paz de espírito que Marcos pensava ter perdido para sempre. Sua mãe, emocionada até as lágrimas, o abraçou. Você me deu mais do que dinheiro, Marcos, ela sussurrou. Você me devolveu a dignidade. Mas Marcos sabia que o mais importante não era a recompensa material. Era o fato de ter transformado a injustiça em exemplo, mostrando que mesmo diante de instituições corruptas, um homem determinado pode fazer a diferença. Nas semanas seguintes, ele decidiu colocar sua experiência e habilidades em prática na comunidade. Abriu um centro de treinamento de artes marciais e disciplina para os jovens do bairro, ensinando não apenas combate, mas também autoconfiança, respeito e a importância da justiça. Seus antigos irmãos de armas vinham regularmente dar palestras e compartilhar suas experiências, inspirando uma nova geração a ser forte, mas justa. Certa noite, Marcos estava do lado de fora do salão principal do centro. Os jovens o olhavam com admiração e respeito. Ele sorriu suavemente, relembrando seu passado. A guerra, os ferimentos, a traição, a humilhação. Tudo levará àquele momento. Ele não era mais apenas um ex-fuzileiro naval. Ele havia se tornado um mentor, um líder, um símbolo de resiliência e coragem. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, seus olhos brilhavam com a mesma determinação que sempre carregara. Ele sabia que havia mais batalhas pela frente, mas as enfrentaria com a mesma disciplina, inteligência e força interior que o fizeram ser quem ele era hoje. A justiça havia triunfado, mas acima de tudo, o homem que ele havia se tornado finalmente podia viver em paz.